Márcia, quando a gente fala em dor, primeiro que nós estamos falando de um tema muito novo, né, nas múltiplas especialidades, mesmo nós sendo cuidadores de dor, é muito novo. E a dor, ela começou a fazer parte de uma avaliação como quinto sinal vital quando? Como que aconteceu esse estalo, essa necessidade? Por favor. Essa necessidade surgiu já há bastante tempo, tem em torno de 22 anos atrás, né? Quando a Sociedade Americana de Dor começou a pensar que tinha muitos pacientes dentro do ambiente hospitalar sofrendo de dor e que não existia uma avaliação sistematizada, né? E eles fizeram uma reflexão que se a dor fosse avaliada com tanto cuidado como a gente avalia a pressão, a respiração, a frequência cardíaca e a temperatura, provavelmente a gente estaria indo buscando, né, de forma proativa, aqueles pacientes que, porventura, estivesse com dor independente da intensidade e pudesse já iniciar um protocolo de tratamento. Então, não é que a dor seja um quinto sinal vital, é só uma metodologia de avaliação. Isso é muito importante, né? Porque a gente vive muito bem sem a dor, né? Mas sem temperatura, sem frequência cardíaca, a gente não vive. Mas foi uma forma que a sociedade resolveu sugerir como disseminação para que todo mundo estivesse engajado com essa proposta. Fantástico. Eu concordo e vejo a dor como o quinto sinal vital e seria fantástico se todas as instituições de saúde, profissionais de saúde replicassem esse método, porque não há dúvida de que a pressão sobe por conta, às vezes, de um quadro álgico, de que uma frequência sobe, de repente, por conta de um quadro álgico. E uma coisa que, na época, ainda que era estudante de medicina e eu via, né, isso com muita frequência, é que terminava um procedimento cirúrgico, a prescrição era de praxe, tipo dipirona, Sidor. E parece que isso é necessário mudar, porque sentir dor não é normal, né, Márcia? É. E dentro do ambiente hospitalar, principalmente. E que eu queria te perguntar sobre isso, e aí, como é que faz para avaliar um paciente com dor dentro de um ambiente, de repente, hospitalar no pós-operatório, ou de repente uma criança onde você não consegue mensurar a dor pela fala? Eu vejo meu filho, o Lorenzo, ele fala que tem uma dor, eu fico desesperado, qualquer coisa. Como que eu posso usar escalas para avaliar a dor de acordo com cada realidade, por gentileza? É. Então, assim, é uma boa pergunta. Todo mundo faz essa pergunta, né? Dentro do ambiente hospitalar, a gente tem que ter, a gente, quanto profissional de saúde aí que eu falo, né? Muito bem enraigado essa proposta de avaliação de dor, né? Independente da área, como eu falei. Mas hoje a gente tem muitas ferramentas para avaliar a dor, independente do contexto do paciente. Hoje nós temos como a avaliação inicial as escalas, mas hoje a gente tem um arsenal muito grande de ferramentas. As escalas, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, muitas delas são simples, fáceis de aplicar, tanto pode ser aplicado, porque são escalas unidimensionais que avaliam apenas a intensidade da dor. No entanto, pode ser aplicado pelo técnico, pelo auxiliar de enfermagem, quando treinado. E isso é só o começo, né? É quando as escalas que você aplica para uma criança, que hoje nós temos para a nossa língua, para o idoso demenciado, para aquele paciente UTI em ventilação mecânica, em diversos cenários dentro do ambiente hospitalar, você tem a possibilidade de identificar a dor e começar a explorar a partir daí uma avaliação mais qualitativa, que eu chamo. Então, usar um instrumento ajuda você começar a entender e interagir com esse paciente para abordá-lo de uma maneira mais adequada e explorar mais todas as nuances que envolvem a sua dor, independente seja aguda ou crônica, né? Então, hoje a gente tem muitas ferramentas interessantes. Por que é importante avaliar, né, e usar essas ferramentas? Porque é mais um trabalho, né? Muitas vezes a enfermagem me questiona. É mais uma coisa que eu vou ter que fazer? Não, é mais uma ferramenta que vai agregar valor na sua prática.
Porque a partir do momento que você faz uma boa avaliação, e eu digo para você com tamanha propriedade, a avaliação inicial de um paciente com dor é o primeiro passo para o sucesso do tratamento. Se você fizer uma boa abordagem, uma boa avaliação, um exame físico adequado, associar todos os fatores que impactam essa dor, provavelmente você vai ser bem assertivo. Mas se eu não avalio, eu não valorizo a queixa de dor do meu paciente, provavelmente eu vou subestimá-la. Se eu subestimo, provavelmente eu vou subtratar. Então, pontapé inicial é uma boa avaliação. Se as pessoas no seu dia a dia não acham que isso está agregando valor, dificilmente vai ter um seu paciente satisfeito e um manejo adequado. Os protocolos hoje já ajudam nisso, né? Mas não, a enfermagem não vai ter um trabalho a mais. Até porque um paciente, quando tem uma sua dor não tratada adequadamente, ele vai te demandar mais de horas de enfermagem, ele vai te solicitar mais. Então, às vezes, de início, por ser uma situação nova, a gente percebe no dia a dia uma certa resistência, pelo desconhecido, mas é algo bem simples e que vai agregar muito a qualidade na assistência de enfermagem. Fantástico. Se eu pudesse falar os benefícios de uma escala de dor, sem dúvida seria avaliar se o paciente está tendo uma resposta terapêutica adequada, seria verificar se de repente diminuiu o consumo de uma determinada medicação, como o próprio opioide, dentro do meu serviço médico, entre outros benefícios. E pensando nisso, eu queria entender, já que a senhora é uma pessoa que está no Brasil todo, no mundo todo, conhecendo e replicando esses métodos, hoje, em porcentagem de serviços de saúde no Brasil, quantos por cento tem conhecimento das escalas de dor, Márcia, na sua visão global, assim, uma análise geral? Olha, Gabriel, os estudos vêm mostrando, poucos que nós temos dentro do Brasil, muitos profissionais de enfermagem, aí eu vou falar pela enfermagem, conhecem as escalas. Mas isso não quer dizer que eles aplicam isso na prática, né? Então, são duas coisas bem diferentes. Quando a gente já tem alguns trabalhos mostrando a importância, se ele reconhece o profissional de saúde, reconhece as escalas, se ele reconhece que é importante avaliar a dor do seu paciente, né? Na maioria deles falam que sim. Mas quando você faz a outra pergunta e você usa elas no seu dia a dia, né? Isso nem sempre, eles falam que nem sempre usa, né? Então, por A imensa quê? maioria. A imensa maioria. Então, assim, uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que eu faço, né? Então, isso que eu venho trabalhando muito, o comprometimento, a sua responsabilidade em relação ao profissional. Por que é importante? Quando a gente implantou num grande hospital em São Paulo, em 2000, a dor como quinto sinal vital, ela era uma novidade. Então, quando pediu uma certificação, tem que ter a avaliação da dor. E o pessoal, mas o que é isso? Isso foi em 2000. E aí a gente teve que correr atrás, né? Fomos correr atrás, ajudar a entender essa complexidade, como que a gente implantar isso, né? E aí as pessoas no começo acharam que, poxa, mas é importante, mas não, pelo desconhecimento, tornou-se difícil no início. Hoje as pessoas falam, gente, como a gente conseguia trabalhar antes sem ter um instrumento de avaliação, sem ter um protocolo estabelecido, sem ter uma abordagem mais integral desse paciente? Então, assim, é importante entender que a finalidade da avaliação de dor não é uma atividade a mais, né? A gente, quanto profissional de saúde, eu falo isso para os enfermeiros, a gente tem que advogar pelo nosso paciente. Eu não posso permitir dentro do ambiente hospitalar ou ambulatorial manter esse paciente com dor, um sofrimento desnecessário hoje em dia. Então, a minha responsabilidade, né, com o paciente, estar atenta à avaliação de dor, independente de onde eu trabalho, seja na neurologia, no centro cirúrgico, na UTI, na obstetrícia, na pediatria. Entende? Então, assim, é muito importante que o profissional realmente se engaje nessa, porque hoje a tendência amanhã vai ser essa. O profissional ele vai ficar deslocado da sua habilidade, da sua expertise, se ele realmente não mantém atualizado, dentre a tua área específica, como tudo que está acontecendo. E a dor é um dos pontos que hoje é um indicador de qualidade muito importante dentro das instituições.
Márcio, eu tive duas experiências fantásticas no mundo da dor, que inclusive foram proporcionadas na época pela instituição que eu estudei e por você, pelos seus engajamentos de relação social. Uma delas foi numa instituição de dor oncológica. E eu acho que o que mais me deixou na época assim preocupado é que o paciente ele era tratado da dor oncológica, desculpa, ele era tratado do ponto de vista oncológico, mas a dor parece que sempre foi um pouco assim negligenciado, né? Sempre foi deixado um pouco para depois e tudo mais. Ah, sentir dor é normal. E nessa instituição eu via que realmente quando você replicava as escalas, você conseguia ter um resultado é, mais assertivo de qual remédio usar, se você poderia associar dose, se você poderia colocar uma droga de repente mais potente, associar a equipe multi. Pensando nisso, a minha pergunta é a seguinte: de quem que é a responsabilidade de avaliar a dor como quinto sinal vital? É minha como médico, é como enfermeiro, é o fisioterapeuta ou somos todos nós? A responsabilidade são de todos os profissionais de saúde. Qualquer profissional que preste assistência ao paciente, ele deve saber, conhecer e aplicar as escalas. Hoje mesmo, quer ver um exemplo muito simples? Dentro da fisioterapia, a avaliação de dor é um indicador importante da qualidade do atendimento. Né? Como que eu vou fazer uma intervenção, uma técnica manual ou não, se eu não sei se esse paciente está com dor? Quanto que ele vai poder colaborar na minha reabilitação se ele está com dor? Então, hoje, isso em diversas áreas. Então, um ponto importante que você citou dentro do contexto da dor oncológica, você sabe que em que momento a gente vai estar avaliando? Em todos os momentos em que eu tenho contato com esse paciente. E mesmo na dor oncológica, onde a gente já espera que o paciente, pelo curso da doença, né, tem muita dor, né, a maioria deles, seja no diagnóstico, no tratamento, ou pós, mesmo quando ele está livre de doença, dentro da oncologia, temos 30% dos pacientes que cursam com a dor neuropática residual. Então, esse é um paciente que vai estar. Que momento que eu vou estar avaliando? Em todo momento. E quando que eu vou encaminhar? Quando eu não detenho da complexidade que é esse paciente oncológico, né? Que é um paciente complexo, que tem dores mistas. Quando realmente eu tenho que usar o suporte de um grupo de dor, de uma equipe que possa me dar um clínico de dor, uma equipe multiprofissional, porque o paciente oncológico, ele demanda de questões que a gente precisa olhar ele na integralidade. Não que o outro não precise, mas ele tem algumas particularidades dentro da dor oncológica que o oncologista, com foco na doença, dificilmente vai ter tempo ou vai ter condições de dar essa atenção que ele merece. Entre os sintomas todos, o mais prevalente é a dor. Então, controles de sintomas de oncologia ainda é algo que está começando a se discutir, mas é algo que a gente precisa melhorar muito, porque os estudos vêm mostrando que os pacientes ainda sofrem muito com dor. Né? Eu tenho paciente que ele fala para mim assim: Márcia, eu preferia passar por qualquer tratamento de quimioterapia e ter sentido a dor que eu senti durante o meu tratamento. Então, veja o quanto que isso é importante, porque impacta de uma forma muito negativa na sua qualidade de vida, né? Perfeito.